vou me prender à leitura feita pela Beth para alguns comentários. O homem no mundo. Nós somos chamados a vivenciar experiências no mundo. Nós somos convocados a exercitar nessa trajetória terrestre determinadas experiências. Somos chamados a colocar em prática determinadas virtudes que precisam ser desenvolvidas em nós. Porque na realidade, quando criados, éramos simples e ignorantes, porém dotados de potencialidades que nos permitiriam avançar na senda do progresso. Fomos dotados das condições necessárias para chegarmos à perfeição. E no dia a dia, experiência após experiência, encarnações sucessivas, vamos aprendendo, vamos exercitando e desenvolvendo essas potencialidades das quais fomos dotados. Potencialidades que são verdadeiras sementes. Fomos agraciados com essas sementes para que elas possam germinar e produzir frutos. Deus nos deu todas as sementes necessárias para que nós consigamos transformá-las em frutos saborosos. E é o nosso dever, como espíritos em marcha, que consigamos ser homens no mundo, que é o tema. O homem no mundo. Nós necessitamos do mundo. Precisamos estar em contato uns com os outros, sem sermos do mundo. Aí está a diferença. Estamos no mundo, porém não podemos ser homens do mundo. O que isso quer dizer? Que nos caminhos da vida nós muitas vezes encontramos pedras de tropeço. Muitas vezes nós nos desviamos da trajetória regular. Nós fugimos daquela linha reta que nos conduziria mais rapidamente à perfeição. E aí vem a dor, vem a convocação divina para que aprendamos através dela, para que consigamos realizar as retificações, as correções necessárias e angariarmos as virtudes, como a caridade, a benevolência, a compreensão diante dos problemas que surgem em nossa caminhada. Então, somos homens que vivem no mundo, estamos no mundo, somos convocados a viver nesse plano, onde ora estamos encarnados, porém não podemos viver como homens do mundo, buscando os prazeres imediatos, buscando a satisfação que os vícios nos trazem, porque esses vícios não nos libertam, pelo contrário, os vícios nos escravizam. Todo homem que se imagina livre por fazer o que quer, na realidade não é livre. Nós só nos tornamos verdadeiramente livres quando agimos de acordo com os preceitos divinos, quando temos como metodologia de vida a caridade, o amor ao próximo, o respeito, a benevolência, o perdão das ofensas. São essas virtudes que verdadeiramente nos libertam. Continuaremos ainda sendo homens que vivem nesse mundo,
porque necessitamos conquistar virtudes que ainda nem imaginamos. Nós nem imaginamos. Tal é a distância que ainda nos encontramos do Mestre Jesus, que é o principal modelo e guia que o Pai já ofereceu à humanidade. Deus, Jesus, é esse modelo e guia. Tanto que João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando dizemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, os estudiosos, aqueles que buscaram explicações para essa afirmativa, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, muitos proclamaram que era o próprio Deus vindo à carne. Porém, a doutrina espírita nos mostra que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus, Espírito perfeito, que já havia conquistado essas virtudes, para se fazer portador da mensagem de Deus. Quando dizemos o Verbo se fez carne, o Verbo é Deus. Porém, Jesus chegou a um nível tal de perfeição que ele absorveu o Verbo, a mensagem, o ensinamento de Deus, a lei divina. É como se ela tivesse se interiorizado no Cristo de tal forma que ele e o Pai é como se fossem um só. Porém, Deus é o Criador, Jesus é criatura, é Filho de Deus, portador da mensagem do Pai. As leis divinas criadas por esse ser maior, criadas por essa inteligência máxima que é Deus, essas verdades se entranharam no Cristo, no Jesus, no Cristo de Deus, que ele se fez portador, mas aquele portador ideal que traz a mensagem do Pai sem nenhum desvio. Jesus traz a mensagem de Deus tal qual se faz necessária entre nós. Então pode-se afirmar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque o Verbo, a mensagem, o ensinamento está no Cristo, está em Jesus, como está no próprio Criador. Por isso, Jesus é o representante ideal de Deus, é o Filho perfeito, que já chegou à perfeição, tendo logicamente passado também pelas múltiplas reencarnações em outros orbes, em outros planos. Jesus também um dia foi homem do mundo, naturalmente, viveu entre homens, entre espíritos em outros mundos, e veio à Terra há 2000 anos, já como Espírito perfeito. Já havia conquistado essa perfeição para nos trazer a boa nova, a mensagem de amor, de esperança, de vida, o pão da vida. Jesus é verdadeiramente esse pão que nos alimenta espiritualmente. Jesus é a água pura, cristalina, é a água da vida, é a semente de luz, é o brilho entre os homens, é o ser perfeito que o Pai nos enviou para que servisse de guia e modelo a toda a humanidade, a todos nós.
é o principal modelo que nós temos, Jesus. E se nós procurarmos segui-lo, se nós buscarmos as suas pegadas, chegaremos mais rapidamente à perfeição. Depende de cada um de nós. Depende da nossa vivência no dia a dia como cristãos. Sejamos verdadeiramente cristãos. Pensemos sempre em todas as nossas ações, em tudo que nós fizermos. Pensemos sempre: é o que eu gostaria que alguém me fizesse? Aquilo que eu estou fazendo é o ideal? E é claro que dizem também os Espíritos que quando tivermos que repreender alguém, quando tivermos que chamar a atenção de alguém, que façamos isso em particular. Porém, quando algo é maléfico a toda uma sociedade, a todo um contexto, é nosso dever trabalhar no sentido de fazer com que aquele tropeço, com que aquela pedra de tropeço seja afastada. Vamos dar um exemplo. Se nós tomamos conhecimento de que alguém é um estuprador, é um criminoso, temos esse conhecimento, ele se acha em nosso meio, nós temos o dever de alertar as autoridades para que ele seja retirado da sociedade, para que ele não cometa os delitos, os crimes que acarretaria males a todo um grupo, a toda uma sociedade. Aí sim, é nosso dever trabalhar para que aquele tropeço no caminho de muitos, não que seja eliminado, mas que ele seja trabalhado, que ele seja orientado, que ele tenha algum tipo de atendimento. Se for um maníaco, se for alguém que no dia a dia traria grandes males à sociedade em que ele vive, é preferível que ele esteja internado, por exemplo, que ele esteja em um manicômio e não permaneça naquele grupo social onde ele só traria maiores desequilíbrios. Aí sim, é nosso dever alertar, né? Está no próprio Evangelho. Então, sejamos homens no mundo sem sermos do mundo. Vamos imaginar que a linha para chegarmos até Deus seja uma linha reta. Vamos imaginá-la como sendo dois pontos que, unidos, através de uma reta, representem o surgimento do homem como espírito, o espírito e a perfeição. Aqui, aqui a origem do espírito, aqui a perfeição. Essa linha reta é quando nós buscamos sempre as virtudes, é quando nós buscamos aquele caminho, aquela porta estreita, que é muito mais difícil entrar pela porta estreita do que pela porta larga. É quando realizamos esse trajeto sem nos desviarmos da lei, que é muito difícil, normalmente pelo livre-arbítrio que temos, ou seja, pelo poder de escolha que nos é dado. Inúmeras vezes nós nos desviamos dessa linha através dos vícios, das imperfeições,
das mazelas, dos equívocos, nós nos desviamos. E qual é o caminho mais curto? É aqui, é a linha reta, é o caminho mais curto. Teríamos menos reencarnações, porque o caminho seria mais curto. Muitas, com certeza muitas reencarnações, porém um número menor do que é quando fazemos um caminho tortuoso. E esses desvios podem ser relativamente pequenos, são as faltas menos graves, como podem ser grandes delitos. E aí o caminho se torna mais longo ainda para chegarmos à perfeição. Quando cometemos violências, crimes, com certeza já cometemos em outras encarnações. Muitos de nós cometemos delitos graves, faltas graves em outras existências, e nós nos desviamos desse caminho reto. E aí, quando não retomamos esse caminho através do amor, vem a dor, vem a enfermidade, vem o problema, para que nós possamos retomar o caminho seguro que nos conduz ao Pai, consequentemente à perfeição. Portanto, meus irmãos, até por uma questão de egoísmo que ainda faz parte de nós, se bem entendermos a lei divina, perceberemos que a porta larga, a porta dos vícios, dos erros, dos crimes, essa porta larga só nos aprisiona, só nos torna infelizes. Desviemo-nos desses caminhos e procuremos, na medida do possível, a porta estreita. Ela é mais dolorosa no momento, é mais difícil no presente, é verdade. O que é melhor, muitas vezes, nós que ainda nos deixamos influenciar pelos vícios, uma festa com muitas alegrias, com muito riso, ou um trabalho em benefício de alguém, ficar uma noite no hospital com alguém, cuidar de um enfermo, fazer uma visita, levar uma palavra amiga, em sã consciência. Qual seria a porta estreita e qual é a larga? A larga, vejam bem, não é dizer que a gente não possa participar de festas, viver com alegria, nós temos esse direito, porém, precisamos saber como nos comportar em uma festa, como viver, o equilíbrio em tudo o que nós fizermos, né? É fundamental. E quando tivermos que decidir entre uma festa ou cuidar de alguém, a porta estreita é o cuidar de alguém que precisa de nós. Festa poderá ficar para uma outra data, se naquele momento alguém necessita de mim. A porta larga seria a festa. Entendamos bem, nós precisamos do lazer, todos. O ser humano trabalha, o ser humano tem preocupações no seu cotidiano. Nós temos que buscar a espiritualidade através de um caminho, de uma religião,
mas nós precisamos também do descanso. Daí, o sábado, como inicialmente foi criado, o dia do descanso, porque nós precisamos do descanso, do lazer saudável, que não seja de excessos. Tudo em equilíbrio é fundamental. Uma reunião entre amigos é maravilhoso, é muito importante, a conversa fraterna, mas nós não precisamos exagerar na bebida, nós não precisamos cometer excessos. O equilíbrio, isso é fundamental, e assim nós não estaríamos nos desviando desse caminho reto, desse caminho que nos conduz ao Pai, que nos leva à perfeição. Então está aqui na leitura, né, que a Beth fez. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, num impulso da alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Então vejam bem, a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Eu não preciso repelir determinados prazeres, determinadas alegrias, no convívio entre amigos, naquela conversa fraterna, em que não há grandes preocupações, mas uma troca de experiências. Isso é saudável. Então não precisamos fugir do mundo, nós precisamos estar no mundo, porque se eu me aprisiono, se eu fujo, se eu me isolo, como é que eu vou desenvolver as minhas virtudes? Como é que eu vou aprender, por exemplo, a perdoar, se eu me isolo do mundo, não quero contato com ninguém, não quero contato com a sociedade, vou me enclausurar para não ser contagiado, para não receber as influências negativas dessa sociedade. Primeiro, é um ato de orgulho e de egoísmo. Orgulho, eu estou me posicionando como alguém melhor, estou fugindo. Claro, se eu vivo enclausurado, se eu estou fechado, longe do mundo, da sociedade, ninguém vai me agredir, ninguém vai me ofender, ninguém vai me caluniar. Consequentemente, eu não terei a prova necessária para desenvolver perdão. Se eu não estou em contato com o mundo, como é que eu vou ter a experiência de desenvolver a paciência? Paciência eu preciso estando em contato com o mundo, porque é aí que eu sofro a influência daquele que me agride, que me ofende, e aí eu tenho que exercitar a paciência. Aliás, já foi dito aqui que quando nós pedimos algo a Deus, Ele nos dá. Muitas vezes a gente pede: Senhor, conceda-me a paciência, que eu desenvolva a paciência. E aí Ele nos envia alguém, um familiar difícil, um filho rebelde,
rebelde, um filho que nos traz problemas, ou um amigo, e eu blasfemo, eu me revolto. Eu pedi a paciência, Deus mandou o teste, Deus enviou alguém para testar a minha paciência, e eu não a exercitei. Percebamos isso, o quanto é necessário que nós nos trabalhemos no sentido de compreender as respostas de Deus. Isso é difícil, né? Muitas vezes nós não lemos o mundo, nós não fazemos uma leitura de mundo. E fazer essa leitura de mundo é analisar, observar tudo o que acontece no dia a dia, porque as respostas vêm, podem não ser aquelas que idealizamos no momento, mas são as respostas necessárias para que desenvolvamos as virtudes que precisamos. Então, a mensagem de o homem no mundo do Evangelho nos traz essa reflexão. Estejamos no mundo, não fujamos do mundo. Precisamos desse contato, precisamos do exercício diário do contato com os irmãos de caminhada. Porém, fujamos sim desses caminhos que nos desviam da estrada reta. Desviar-se dela, com certeza nós vamos, porém que sejam desvios menores, né? Que a gente não fuja tanto, que os nossos erros não sejam tão gritantes, que não cometamos delitos graves, para que a estrada não se torne tão difícil de ser percorrida, porque percorrer este caminho é muito mais longo, muito. Quando os delitos são muito graves, então a caminhada, o número de encarnações se torna maior. Está no Livro dos Espíritos que o número de encarnações não é igual para todos os espíritos, depende das escolhas que fizermos. Deus nos dá o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas. Se eu faço escolha por um caminho tortuoso, tenho liberdade para escolher esse caminho, eu preciso compreender que eu me torno escravo daquela ação. Eu me tornei escravo dela. Eu tive liberdade para agir, porém existe o comprometimento para fazer a colheita. Então eu só vou me tornar livre quando houver em mim muito mais virtudes que vícios, muito mais qualidades morais que desvios. É assim que conquistamos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. E a gente finaliza com aquela equação, né? Equação matemática que Emmanuel nos traz, que já foi citada aqui. Liberdade é igual a conhecimento mais virtude. De nada adianta eu conhecer o Evangelho na íntegra. De nada adianta eu ter apenas o conhecimento das passagens bíblicas, saber o que está em João, em Mateus, em Lucas, em que capítulo, em que versículo, se no meu dia a dia
eu não tenho amor. É preciso, sim, o conhecimento somado, aliado à virtude. É como se o Evangelho representasse para nós a receita que o médico prescreve. O médico, ele faz uma prescrição. Aqui é a receita que você precisa. Tomar o remédio é opção. O Evangelho nos recomenda amor ao próximo, perdão das ofensas, benevolência para com todos, caridade. Mas se eu tenho esse conhecimento e não exercito, não vivencio, eu não sou livre. Emmanuel, o grande mentor de Chico, é que nos traz: liberdade é igual a conhecimento mais virtude. O conhecimento por si só não nos liberta. É preciso que ele esteja ligado à virtude, às qualidades morais. Portanto, meus irmãos, até por uma questão de egoísmo, quanto antes nós buscarmos a estrada reta, mais rapidamente conquistaremos a nossa felicidade. Porque a perfeição moral, essa perfeição à qual estamos todos destinados, é que nos dará a felicidade no sentido real da palavra. Não a felicidade ilusória, não a felicidade passageira, de conquistas materiais, de conquistas efêmeras que ficam, mas as conquistas da alma, as conquistas do espírito. Porque o título fica, doutor ou lavrador ou gari, não importa. Todos são necessários, do gari ao presidente da República. Todo ser humano, quando realiza bem o seu trabalho, ele é necessário. O título fica, o doutor se apaga. Você é doutor numa encarnação. Numa outra, se você não teve humildade, você poderá renascer com um cérebro que não permitirá a manifestação plena do Espírito, em um corpo que os médicos classificariam como idiotia. Não que aquele conhecimento do passado tenha se perdido, é o instrumento atual que não permitirá a manifestação do Espírito, é o corpo que ele necessita naquele momento para desenvolver a virtude da humildade. O título fica: a beleza física é passageira. Hoje nós somos jovens, amanhã estaremos cheios de rugas, se não desencarnarmos antes. Hoje nós temos bens, amanhã não sabemos, numa futura encarnação. Hoje nós somos homens ou mulheres, e aí existem os movimentos em que um se posiciona contra o outro. Hoje nós estamos encarnados como homens ou mulheres. Amanhã, porque o Espírito passa por todas essas experiências, ora na condição de pobre, ora na condição de doutor, ora na condição de analfabeto, ora como homem, ora como mulher, branco, negro, amarelo. Então não há razão para discriminação, para preconceito, para marginalização. Estejamos no mundo e respeitemos as diferenças. Sejamos homens que vivem nesse mundo sem nos deixar
deixarmos contagiar pelas mazelas do mundo. Essa é a mensagem que nós encontramos no Evangelho de Jesus para a noite de hoje. Muitas bênçãos a todos nós.